Esse é o terceiro e último vídeo em que eu vou apresentar tendências do mais recente Ipsos Trend Survey, o estudo de tendência anual que a Ipsos faz, entrevistando mais de 50 mil pessoas em 50 países. A primeira tendência que eu queria mostrar hoje é o que a gente chama de novo niilismo. É uma tendência que a gente empresta ao nome daquela corrente filosófica que simbolizava a desesperança no futuro e um sentimento de antissistema. 63% dos brasileiros dizem que a coisa mais importante é aproveitar o hoje, porque o amanhã se resolve sozinho. É um número igual, praticamente igual à média global, mas que demonstra muito bem a falta de esperança no futuro ou a falta de planos que a gente vê, em particular, em alguns grupos sociais. 70% dizem que precisamos viver o hoje, porque o futuro é muito incerto. Esse é um sentimento de que, de fato, tem uma coisa de hedonismo e de desesperança no olhar do futuro. E 70% dos brasileiros dizem que o governo não prioriza preocupações de pessoas como eu. Ou seja, a gente se sente abandonado nesse sentido, o que ajuda a reforçar essa falta de esperança no futuro. A outra tendência que eu queria apresentar hoje é o que a gente chama de fuga para o individualismo, que carrega alguns valores como simplicidade, autonomia, status sociais e curiosidade. Eu queria começar com o seguinte dado: 73% dos brasileiros, quase 3 a cada 4, dizem que gostariam de diminuir seu ritmo de vida. É um número bastante alto, até mais alto na região da América Latina, 86%, que aumentou bastante com relação ao ano anterior. Portanto, há já um sentimento de que as coisas estão indo rápido demais, e isso é concordado com 91% dos brasileiros. O mundo está mudando rápido demais. Uma subida de 5 pontos em um ano apenas. Há realmente uma sensação de que não estamos dando conta dessa enorme mudança avassaladora que a gente vem vivendo. Por isso, 76% dos brasileiros dizem que se sentem sobrecarregados com tantas escolhas. Há realmente aqui um pedido de ajuda dessas pessoas, de que não estão lidando bem com esta rapidez e não estão sabendo se colocar no seu lugar do mundo dentro desse movimento tão rápido que está acontecendo. 85% dos brasileiros dizem que é mais importante ter uma vida equilibrada do que sucesso na carreira. E aqui vem um paradoxo muito interessante. A gente vê essa concordância maciça com valores mais ligados ao equilíbrio do que à materialidade, mas ao mesmo tempo 64% dos brasileiros, portanto praticamente 2/3, dizem que medem seu sucesso pelos bens que eles têm, e é um número que até cresceu. Este é um paradoxo e muito caracterizado no Brasil. Este número, por exemplo, de 64% que mede seu sucesso pelos bens, é quase 20 pontos percentuais do que maior do que a média global de 46%. Quer dizer, no Brasil a questão da aparência, da distribuição de renda, da pobreza, aparece também muito fortemente aqui. O sucesso é dado pelos bens materiais, por mais que a gente esteja muito incomodado com o ritmo de vida e com esse consumismo que a gente demonstra. O último das tendências que eu queria apresentar para vocês é o que a gente chama de poder da confiança, o Power of Trust. Nesse cenário que a gente pintou nos últimos 3 vídeos, apresentando as tendências para vocês, há uma sensação muito preocupante de falta de em quem confiar. Há algumas tendências que são bastante negativas, as tendências de reação são bastante preocupantes também, normalmente elas levam ao ensimesmamento ou à falta de esperança, como a gente viu, e aí aparece uma figura de que a gente tem que confiar mais em instituições, nas pessoas, e essa é a última tendência que eu queria apresentar, que ela traz valores que são o quanto a gente confia nas marcas, né, o quanto eu respeito, o quanto eu tenho deferência pelas marcas, como é que é a minha experiência seja no processo de consumo, seja na minha vida, e também o consumo consciente. 70% dos brasileiros dizem que tendem a comprar marcas que reflitam seus valores pessoais, quer dizer, eu preciso ter este parceiro, e as marcas podem ser parceiros importantes, em particular no Brasil. Esse número é, inclusive, um pouquinho maior do que a média global. Geralmente eu estou disposto a gastar mais com uma marca cuja imagem chame a minha atenção. É um número que caiu, quer dizer, a questão do consumismo chamar a atenção cai 10 pontos percentuais para 53%, mas ainda é um número alinhado com a média global, e eu acho que ele tenta equilibrar um pouquinho nesse ano, um pouquinho mais a questão do consumismo versus a minha proximidade com as marcas. 83% dos brasileiros dizem que é possível uma marca apoiar uma boa causa e ter lucro ao mesmo tempo. Acho que já não há mais dúvida da importância que esses agentes econômicos, que são as empresas e marcas,
tem um papel social, em particular em países onde há um vácuo de presença institucional, de presença do poder público, por exemplo. E além disso, acho que a última frase sobre essa tendência é o valor da experiência do cliente. 81%, um número altíssimo, dos brasileiros dizem que o atendimento está cada vez mais automatizado e impessoal. É maior que a média global de 75%, mas reflete bem essa necessidade que a gente tem de se sentir tratado de maneira humana, de maneira empática. Essa é uma situação que caracteriza bastante os brasileiros de hoje, essa falta de empatia, essa falta de percepção de humanidade no país. Estes são as tendências que eu queria apresentar para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais, não deixem de acompanhar o vídeo que a gente vai produzir sobre o evento de lançamento, e o evento de lançamento também vai ter o lançamento do Flare, que é essa criação coletiva da Ipsos, cujo resultado final é um livro repleto de insights e estudos, pensamentos, reflexões profundas sobre como deve ser o Brasil no ano que vem.